poder executar assim os seus projetos. Eu acredito que ele até recebe verbas, né, do governo federal, e que são verbas, né, direcionadas para todos os municípios. Já tem então as verbas que são orçadas, que é de direito da União, né, para que os municípios possam então aplicar essas verbas já destinadas. Fora dessas verbas, geralmente ele não vai conseguir fazer grandes obras, porque o recurso municipal não é grande, né? A minha avaliação é que nós poderíamos aproveitar melhor esses recursos. De que maneira? Nós temos o asfalto que foi feito ali no setor São João Batista, né? A firma que executou aquele trabalho ali, na minha avaliação, ela fez um trabalho bem feito. A gente vê o asfalto lá terminado, né? Aparentemente foi um bom serviço, mas em contrapartida eu acho que está faltando uma cobrança do legislativo, dos nossos vereadores, quanto à questão do acabamento do asfalto, porque a gente passa lá, não tem máquina nenhuma trabalhando em relação ao acabamento, me refiro aos meio-fios, né? Porque se não fizer o acabamento daquela obra antes do período das chuvas, leva embora, vai ser dinheiro público jogado fora, e provavelmente de onde saiu aquele recurso não vai sair outro para fazer a mesma obra. E de quem vai ser o prejuízo? Nas costas de todos nós. Todos nós. Então, olha só, tem essa situação que eu acredito que os nossos vereadores precisariam empenhar mais, cobrando do executivo que fizesse a obra no momento que ela necessita ser feita, né? Temos também uma situação que é até de segurança pública e que eu não vejo nenhum dos nossos vereadores se manifestarem, em relação à qualidade das obras que são feitas com recursos do município. Eu queria te perguntar se isso eu disse anteriormente sobre a qualidade das obras. Só tem exemplos de alguns que pode citar para a gente? Justamente, só deixando claro que não é politicagem partidária, é uma questão, né, social, crítica mesmo. É o objetivo do programa, então. Isso. Eu, sinceramente, observei algumas obras municipais de recursos públicos e que meu ponto de vista, eu achei que a qualidade não foi apropriada, né? Não foi uma qualidade que o povo merecia. Cito como exemplo a construção daqueles bueiros, a coleta, né, de enxurros, que foram construídos ali na Avenida Maria Clara de Jesus. Aqueles bueiros, eu acredito que uma obra municipal, onde vai estar sendo aplicado recursos públicos, é necessário que se tenha um projeto, uma planta e um engenheiro responsável por aquela obra. Por quê? Porque é dinheiro público que está sendo aplicado. Então, se você fizer uma avaliação, qual foi o engenheiro responsável por aquela obra? A gente não viu placa nenhuma ali com o nome do engenheiro responsável. Por que eu falo que a qualidade não foi adequada? Porque eu nunca vi em nenhum outro município, né, bueiros de coleta de, né, água pluvial invadir a pista, né, onde os carros devem trafegar. Geralmente esses bueiros ficam sob a calçada, com as bocas de lobo coletando o enxurro. É questão de segurança também. Questão de segurança pública. Porque se, né, Deus o livre, não aconteça isso, mas se porventura uma pessoa que não mora em Bom Jardim vier atravessando a nossa cidade e passando por aquela avenida num horário, né, que vamos supor seja à noite, e ele, como não é acostumado àquilo ali, não tem sinalização. Vocês podem observar lá que não tem sinalização. Não só nos bueiros, quanto em toda a cidade. Toda a cidade, justamente. É outro ponto que eu gostaria de falar também agorinha. Então, olha só, pode acontecer um acidente ali, né? Pode colocar em risco a vida de pessoas, porque foi uma obra mal planejada, a meu ponto de vista. Outra obra também que eu acredito que faltou planejamento e faltou, né, o engenheiro responsável. Nós temos, inclusive, foi até agora, né, já começaram a mexer ali, foi na arquibancada da quadra de areia, próximo ao ginásio de esportes. Ali também foi recursos próprios do município que foi aplicado naquela obra e que agora está sendo, né, demolida e precisa ser refeita.
E é prejuízo para os nossos cofres, prejuízo para, né, a nossa comunidade. Como que isso seria evitado? Se antes de começar a obra, tivéssemos a planta de como vai ser feita com o engenheiro responsável para a execução da obra, né? E em relação ainda à segurança pública, o Thiago citou a questão da sinalização. É uma questão que eu não sei o porquê ainda não foi feito, porque nós já ouvimos, né, os nossos administradores falarem que seria feita há um bom tempo atrás, mas até hoje não foi feita. Então é um ponto que nós precisamos cobrar, a comunidade precisa cobrar, porque sem sinalização dos nossos trânsitos aqui em Bom Jardim, nós temos grande risco de acidentes que podem colocar em risco vidas de pessoas, né? Outro ponto também... Não é de apenas 4 anos agora que está sendo... Não é só, justamente... Muito mais. Muitas pessoas já morreram. Muito tempo. Quando eu me refiro aos nossos 57 anos de emancipação, basicamente. Justamente, eu acho que nós nunca tivemos a cidade sinalizada. É um ponto que a gente precisa estar, né, cobrando os nossos administradores para resolver. Também não adianta só falar que vai fazer e não fazer. Tem que resolver. Outro ponto também que eu avalio que a nossa administração atual, como ponto era esse, está deixando a desejar, é em relação à iluminação da nossa cidade. Eu não digo que está faltando lâmpadas. Pode até ter alguns setores que estejam faltando, mas eu me refiro na qualidade dessas lâmpadas, porque nós temos uma cidade que está escura. Você vê, tem a lâmpada lá no poste, mas a potência dessa lâmpada, eu acredito que não está sendo adequada à necessidade, né, do local que ela está sendo colocada. Então, seria melhor se nós tivéssemos lâmpadas com a potência adequada ao local que ela está sendo colocada. É uma questão de segurança também, porque se a cidade está escura, incentiva, né, a criminalidade. Então precisamos tomar cuidado também em relação à nossa iluminação. Ué, acredito que o bate-papo foi legal, foi descontraído. E assim, para terminar, só tem 2 questionamentos a fazer. Eu vou fazer primeiro um, que eu já concluo com o outro. O primeiro que eu gostaria de saber, que eu acredito que foi um tema que ainda não foi debatido, é em relação à cultura. Incentivo da cultura, das artes. Sabendo que o Bom Jardim tem um pessoal que inclusive na Festa Junina tem um catiro, não sei se esse grupo é efetivo com frequência. Sei também que faz parte do grupo de hip hop. Temos também conhecimento da capoeira. Temos o grafite também, que eu estou tentando trazer para o Bom Jardim aí. Já fiz algumas oportunidades no Leonídio. Estou tendo a próxima oportunidade, será na Ana Rita. Nós estamos tentando para ir para o Bom Jardim. E gostaria de saber essa questão da cultura. E pegando esse mesmo trecho sobre cultura, que eu estive lendo uma reportagem que me assustou muito, é que a Argentina, ela tem um índice de 11 pessoas, de que a pessoa ela lê basicamente 11 livros por ano. Ou seja, cada pessoa, ou seja, eles fizeram a base incluindo taxistas, pessoas do cotidiano, ou seja, inclusive a Argentina é reconhecida como uma Europa do nosso continente, entendeu? Então eu gostaria de saber assim, com o senhor em relação à cultura e saber assim, quantos livros o senhor tem costume de ler por ano. Isso é lógico, assim, não contando com a Bíblia, por se tratar de ser algo religioso. Justamente. Verdade. Só falando sobre a questão da cultura, eu acredito que nós precisamos dar uma atenção muito grande, porque a cultura de um povo, ela está relacionada com a história desse povo, né, os costumes desse povo. E se nós observarmos em Bom Jardim, nós não temos um local onde se, né, tem guardado como acervo histórico, né, da nossa comunidade. Então, é de fundamental importância que o Bom Jardim tivesse o Centro Cultural Municipal, com espaço, né, para termos o acervo histórico do nosso município, das famílias tradicionais do município, porque nós temos pessoas que estão chegando para o nosso município e que não têm ideia de como, né, iniciou o nosso município, quais são as famílias, o que eles faziam, né, quais eram os costumes do nosso povo. Você falou da catira, algum tempo atrás nós tínhamos, né, na escolinha Linha Alegre, um grupo de catira, que era, né, coordenado pelo Hélio Afonso. Ultimamente eu não tenho visto mais. Então eu acho que falta incentivo, né, para que, né, esse, né, grupo
ou outros grupos, como tem o de hip hop, você falou a questão do grafite. Então, para que outros grupos, né, consigam se fortalecer e permanecer. Falta incentivo. E também nesse centro cultural municipal, eu imagino que, além desse espaço para acervo, nós precisaríamos de ter um espaço teatral, né, um espaço onde a comunidade pudesse participar, apresentando o centro cultural, um centro cultural municipal, né? Porque a nossa comunidade, ela gosta muito de participar. Nós temos como base ali o Colégio Leonídio Castro e Silva, que nós temos o projeto, né, de Semana da Literatura, e quando se fala de peças teatrais, os alunos ficam maravilhados, eles se envolvem, eles criam o teatro, entendeu? Então, Bom Jardim, nós não temos isso. Nós precisamos, né, resgatar isso, e é até um meio de incentivo aos nossos jovens de estarem participando. Além da apresentação teatral, seria um espaço também, né, para apresentações de capoeira, de hip hop, né, e de muitas outras, porque nós não temos esse espaço. Em relação à leitura, nós temos, na verdade, como incentivo da Secretaria, né, Municipal de Educação, o Cantinho da Leitura, para incentivar desde criança a aprender a ler. Só que nós precisaríamos de um projeto maior municipal. De que maneira? Eu acredito que o município, né, não só na biblioteca municipal, mas poderia estar distribuindo, né, para a comunidade cartilinhas. Eu não digo aqueles livros grossos, mas os livros finos. Para quê? Para que, né, a criança, né, ela criasse o hábito da leitura. Porque quando começa com a cartilha mais fininha, ele não tem preguiça de ler. E logo em seguida, né, ele vai... Isso, se torna um hábito, né, e automaticamente ele vai passando a ter prazer pela leitura e, né, vai começando a ler livros mais grossos, né, automaticamente. Em relação à quantidade de livros que eu leio, falou não na questão bíblica, né, porque a Bíblia a gente lê com mais frequência, na minha área é matemática, então geralmente a gente lê mais relacionados à área. Sempre, né, a gente está procurando conteúdos novos, porque no meio que nós trabalhamos sempre tem que estar tentando levar novidades. Então, não digo assim ler o livro todo, mas os artigos a gente lê bastante, porque precisa estar sempre atualizado. E outros livros seculares, geralmente leio mais voltado para a questão religiosa mesmo, né? A gente tem alguns exemplares e geralmente fica na casa assim, de 7 a 10 livros, né, por ano, que não são, no caso, a Bíblia e nem livros de matemática, né? Thiago, gostaria de passar a palavra para o Thiago, nós estamos finalizando a entrevista. Então, eu acho que o nosso objetivo está sendo alcançado. Essa é a primeira entrevista da gente, né? Queria até perguntar ao professor se alguém já chegou e disse para você e disse obrigado a ter me desvirginado. Se não foi, é a primeira vez que o Hélio que desvirginou política com pimenta. Espero que a gente consiga entrevistar mais pessoas, candidatos a vereadores, os candidatos a prefeitos também. E incentivar você também, o jovem, que participe junto com a gente, que isso não é um projeto tanto meu, do João Paulo, de qualquer um aqui. É um projeto da sociedade bom-jardinense inteira. É um incentivo ao jovem participar ativamente da política da nossa cidade. Independente de partido político, não poderia ter começado melhor, porque eu acho que o Jantes, o Thiago, o João Paulo, eu, foi aluno seu, e conhecendo você de perto. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que ficou aí esses minutos na sua casa nos assistindo e acompanhando a entrevista feita com o professor Wellington. A sociedade realmente agradece a sua colaboração. Agradecer ao pessoal que está representando a sociedade, o Jandes, o Vinícius que está participando juntamente com a gente. Importante também é o pessoal da página do Face lá que está contribuindo. Queria agradecer principalmente ao pessoal do grupo, lá nós já estamos acima da meta dos 400 e gostaríamos que aumentasse, porque a população, você vê, apresente para o cara, às vezes ele mande as ideias, se você tiver a pergunta, a dúvida, que a gente vai estar repassando, fazendo esse intermédio entre você e os candidatos aqui. Nós temos esse objetivo e, acima de tudo, eu estive até comentando com o Thiago ainda, uma das controvérsias da vida, para você ver. Nós que passamos a vida toda, entre aspas, no ensino médio sendo questionado pelo senhor, agora temos a oportunidade de questionar, né? Isso é uma das reviravoltas da vida. Faz as perguntas agora, né? E agora nós aguardamos. Vale bem mais que nós no final do bimestre isso aqui, viu? Uma pergunta, João Paulo e Thiago.
Esse convite vai ser feito a todos os vereadores? Sim, o convite